diversos juristas pelo Brasil, inclusive o nosso convidado a partir de agora, Dr. Leandro Borba, trará mais detalhes sobre isso, pois foi um pedido de prisão que não caberia no contexto do artista Gustavo Lima. A defesa dele disse que ele recebeu a revogação desse pedido de prisão de forma tranquila, calma e que já esperava por isso. E ainda em nota emitida, como nós estamos vendo agora na tela, ele disse que no final do rodapé, que inclusive eu peço até para tirar o GC, por gentileza, para facilitar a leitura do nosso Tira o GC aí pra telespectador, gente ler o que está serão escrito adotadas, aqui. de acordo com a equipe jurídica do cantor, medidas para garantir o mínimo de reparação a todo o dano causado à sua imagem. É o que diz aí a conclusão da nota à imprensa emitida pela equipe jurídica do cantor Gustavo Lima, Messias da gente. Doutor Leandro Borba, o Gustavo Lima, inclusive, foi para Miami porque ele entendia como injustiça. Enquanto isso, a equipe jurídica dele conseguiu um habeas corpus. Muito obrigado ao senhor pela presença. Está aqui um jurista, criminalista, né, que sabe tudo sobre isso. Doutor, depois da... A juíza, vamos lá, vamos aqui, dentro da lei, né? Da letra fria da lei. A juíza agiu corretamente, doutor? Bom dia a todos, bom dia a você e toda a equipe. Mas o que ocorreu foi o seguinte, que a juíza, em que pese o vasto conhecimento jurídico por parte dela, ela se equivocou completamente com relação a essa questão da prisão preventiva contra, vamos falar, o Gustavo Lima. Né? Gustavo. Não é porque é o Gustavo Lima, não é, mas foi estendido, né, a todos que estavam envolvidos nessa operação. Sim. Mas a decisão dela foi muito infeliz. Infeliz por quê? Porque ela violou a Constituição Federal, ela violou o princípio da presunção de inocência, violou o princípio da ampla defesa e contraditório, violou o princípio da dignidade da pessoa humana e violou o princípio do Código de Processo Penal, o artigo 312, onde traz ali os requisitos para a prisão preventiva, ou seja, quando há ameaça à ordem pública, quando há ameaça à ordem econômica, quando há riscos à instrução criminal e quando há riscos à fiel aplicação da lei penal. Então, ela violou, interpretou de forma equivocada esse caso, determinou a prisão do Gustavo Lima e a defesa insurgiu contra essa decisão, impetrou o HC perante o Tribunal de Justiça e o desembargador liminarmente cassou toda a decisão da magistrada de primeiro grau. Toda. Nós estamos aqui com o doutor, nós estamos aqui na 3, doutor. Doutor, ela quis, essa juíza quis aparecer. Olha, atenção. Não é porque é o Gustavo Lima, não, gente. Por favor, me ajuda aí. Não conheço o Gustavo. Conheço o Gustavo, não tenho nenhuma relação próxima com o Gustavo. Só conheço ele nessa questão de apresentador, de radialista, etc. Tal, e ele de cantor. Tá? Mas não é porque é o Gustavo Lima, mas a juíza quis aparecer. O doutor Leandro Borba, que é jurista, que é advogado, está aqui no nosso estúdio, pode corroborar ou não se eu estiver errado com essa situação. A teoria do fruto da envenenada é das penas quando uma prova ilícita ou ilegítima, ela serve como base para um oferecimento de uma denúncia, e esse processo tem um desenvolvimento, ela macula todo o processo. É isso que acontece com essa teoria. Agora, com relação ao caso do Gustavo Lima, eu vejo de outra forma. Eu vejo que ela se equivocou. Eu vou ser bem brando com as palavras nesse sentido. Vai ser brando com ela, né, doutor? O senhor, na verdade, essa é a característica do senhor, né? O senhor tomar cuidado com as palavras, né? Não é nem isso. A questão é o seguinte, que por se tratar de ser humano, né, é passível a erro. Dos dois lados, né? Da mesma forma que ele é humano, que ele sofreu aí em relação à sua imagem, ela também é passiva a erro, ela é juíza, mas ela também pode errar, né, Agora, doutor? ela errou feio do ponto de vista jurídico, porque ela desrespeitou regras da Constituição Federal, presunção de inocência, ampla defesa, ela descartou a manifestação do Ministério Público, que o próprio Ministério Público, que é titular da ação penal, diz que gostaria de ter uma devolutiva da autoridade policial, porque ele não tinha base, não tinha lastro suficiente para poder oferecer aquela denúncia.
Então, ele pediu para que os autos do processo retornassem à delegacia para ter novas diligências, para não haver erros nesse sentido. A juíza, não acolhendo o parecer do Ministério Público, insistiu em decretar a prisão preventiva de Gustavo Lima, sendo que, nesse caso específico, cabia cautelares diversas da prisão. Não precisava aprender. Fofinho da Não gente. precisava. Fofinho continua com a gente. Exatamente, Messias. Dani Souza, fala, Dani Souza. Para vocês que estão aí no estúdio A da TV Goiânia e nós estamos aqui no estúdio B, eu quero aproveitar e tirar uma dúvida aqui com o doutor, porque em relação a erros que naturalmente acontecem, somos humanos. Mas nesse erro, a gente percebe uma característica grotesca, pois se trata de assuntos básicos do direito. Basilar, né? Basilar. Inclusive, eu ouvi recentemente a respeito, eu posso estar errado, mas o doutor me corrija se eu estiver. Eu vi que todo esse encaminhar para um pedido de prisão é visto até mesmo no primeiro semestre, no primeiro módulo da formação de direito. Eu não sou formado em direito, nós trabalhamos com jornalismo, acompanhamos de perto as coberturas jurídicas e policiais, por isso a gente traz um pouquinho desse conhecimento empírico. Mas uma juíza precisa estar amparada com a sua base, o seu alicerce precisa ser diretamente ali na base do direito. Ela teria errado nisso, doutor? Eu vejo que ela não se atentou para detalhes básicos, como diz o Dani, detalhes basilares, que qualquer aluno do direito, do curso de direito, ele verificaria imediatamente. Basta ter ali noções de Código de Processo Penal e de Constituição Federal. E, felizmente, para nossa alegria, a alegria da sociedade como um todo, o Tribunal de Justiça de Pernambuco cassou liminarmente a decisão dessa magistrada e, com relação ao Gustavo Lima, cassou toda a decisão dela. Toda, porque nos outros que também foram cassados, ainda manteve alguma coisa que ela colocou, que ela determinou. No caso, essa juíza é a mesma dos outros casos todos, doutor? É a mesma. Que mandou prender a Diolane, a mãe? Exatamente. São mais de 15 acusados, nesse caso, várias empresas, umas 4 empresas mais ou menos, com mais ou menos umas 20 pessoas até então envolvidas nesse caso. Fofinho, obrigado pela sua participação, mas é duro a gente da imprensa ver injustiça ser cometida, né? É complicado, Messias, e nós estamos aqui, enquanto imprensa, justamente defendendo a base da democracia, que é a liberdade de expressão, a análise com o especialista do caso. Ficamos tristes em ver, por exemplo, processos básicos serem rompidos no âmbito judiciário, pois nós estamos lidando não somente com a liberdade de uma pessoa, mas também com o nome dela. Agora, eu preciso também abrir um parêntese só para concluir e agradecer aqui a liberdade que tenho nesse programa. Aqueles que têm dinheiro no Brasil não mandou um recado, né? Mandou uma carta aberta. Encerro com essa frase, agradecendo sempre o acolhimento de toda a nossa equipe de jornalismo, Messias. Doutor Leandro Borba, obrigado, Fofinho. Tá aí a participação do cantor. Por que isso é notícia? Porque o cara é notícia. Agora eu agradeço, Messias, me dê essa oportunidade de falar aqui. Fique à vontade. Porque isso não significa que ele está totalmente livre e solto. Ele está livre da justiça. Ele só vai responder... Ele vai continuar em debate, ele não vai de viatura policial, mas de debate ele continua em debate. Ele só vai responder o processo em liberdade, é só isso que ele conseguiu. Né? Agora, questão de mérito, se ele praticou ou não o crime, o processo vai ter um desenrolar e nós veremos cenas dos próximos capítulos. Dos próximos capítulos, tá certo. Doutor Leandro Borba é um advogado, é criminalista e sabe muito de tudo isso que permeia os direitos humanos. Tem um tratado de São José, por exemplo, que fala sobre os direitos humanos. São José da Costa Rica nos garante a presunção de inocência, nos garante o direito da ampla defesa, do contraditório e da dignidade da pessoa humana, do direito da pessoa ser bem defendida nos processos que ela responde. Então, o Brasil faz parte desse pacto. Sectário desse pacto, e nós temos que observar. E o habeas corpus é porque o corpo é da gente, né? Exato. Abre-se o corpo, habeas corpus. Exatamente. Aí o preventivo e o liberatório. Liberatório para quem já está preso. O preventivo é no caso do Gustavo Lima, que estava na iminência de ser preso. Então ele conseguiu o quê? Um salvo-conduto para poder responder o processo em liberdade
e acabar com essa questão. Deixa o menino, vai, bebê, canta a sua música, bebê, tatatá. Doutor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Aqui. Sou sempre brilhante. Parabéns pelo programa. Muito obrigado pelo carinho. E O senhor é sócio do programa. O senhor é sócio do programa, tá? Eu agradeço muito.